A estrutura do átomo. Espectros. O modelo clássico de átomo se tornou obsoleto no início do século XX. Então, Niels Bohr fez uma série de propostas revolucionárias que permitiram ao modelo atômico entrar na terra da física quântica. Bohr propôs que um elétron orbitando o núcleo de um átomo é obrigado a ocupar certas órbitas definidas ou níveis de energia. Ele normalmente não emite radiação quando está no estado estável ou órbita mais próxima, ou em nenhum estado excitado, como são chamadas as mais distantes órbitas possíveis. Bohr explicou como os átomos emitem radiação baseado no nível de energia de um elétron em cada órbita. E usou estes valores para prever todas as frequências possíveis de radiação para o átomo de hidrogênio. As previsões de Bohr poderiam ser testadas praticamente, pois observações detalhadas foram feitas das frequências emitidas quando o hidrogênio foi bombardeado com elétrons num tubo de descarga. No final do século XIX, um professor de uma escola suíça, Johann Balmer, tinha observado as linhas espectrais na região visível do espectro de gás de hidrogênio excitado. E mais, ele desenvolveu uma fórmula que predizia corretamente estas linhas. Em 1908, o físico alemão Paschen detectou linhas de emissão de hidrogênio nas regiões infravermelhas do espectro do gás de hidrogênio excitado. Em 1914, Theodor Lyman identificou a região ultravioleta do espectro. As previsões de Bohr conferiam com todas essas observações em alto grau de precisão. Mesmo assim, Balmer havia produzido uma fórmula funcional para a previsão das linhas, mas ninguém sabia realmente por que funcionava. O que fez da matemática de Bohr algo tão especial foi que ela era baseada numa possível estrutura atômica. Imagine que grupamentos de átomos de hidrogênio pudessem ser todos reunidos juntos no estado estável. Depois, imagine que esses átomos pudessem ser bombardeados, sintonizando-se precisamente à energia de cada elétron livre num tubo de descarga. Nos níveis mais baixos de energia, o hidrogênio não emitiria radiação. Mas em certo nível, a radiação começaria. Que nível? De acordo com Bohr, o nível da próxima órbita possível. Quando este número mágico é atingido, o hidrogênio emitiria uma única frequência de luz ultravioleta. Mas por que só uma frequência? Elétrons livres teriam energia apenas o suficiente para saltar o elétron em órbita para o primeiro estado excitado, n igual a 2. Esta ação não provocaria nenhuma radiação a ser emitida, mas casualmente o elétron poderia pular de volta espontaneamente para o estado estável. E ao fazer isso, irradiaria toda a energia que assimilou. A diferença entre os níveis de energia das duas órbitas, exatamente 10,2 elétron-volts. Usando a constante de Planck, o comprimento de onda desse fóton pode ser calculado exatamente. Essa frequência está na região ultravioleta do espectro. Bohr propôs que cada linha de emissão no espectro de hidrogênio corresponde à diferença de energia entre duas específicas órbitas permitidas. As séries de Balmer são produzidas quando os elétrons caem entre as órbitas n igual a 3 para n igual a 2. N igual a 4 para n igual a 2. E assim por diante. As radiações infravermelhas das séries de Paschen são produzidas por saltos para n igual a 3.
As radiações ultravioletas das séries de Lyman são produzidas por saltos para n igual a 1. Bohr havia produzido a primeira explicação real para um espectro de frequência. Cada linha correspondendo à diferença de energia entre duas órbitas possíveis de um elétron à volta de um núcleo de um átomo. O modelo de Bohr desvendou um outro mistério da ciência que era de grande valor prático, mas que estava completamente inexplicado. No início do século XIX, o cientista inglês William Wollaston observou 7 linhas escuras no espectro solar. Uma década depois, Fraunhofer decompôs estas 7 linhas iniciais em muitas centenas. Em 1860, Kirchhoff descobriu que quando uma intensa fonte de luz passa através de um espectrômetro para produzir um espectro e uma chama de sódio é interposta, algumas das linhas escuras de Fraunhofer são produzidas. Kirchhoff reconheceu que certa substância capaz de emitir determinado espectro de linha tem um poder de absorção muito forte para a mesma linha. O modelo de Bohr sugeria a razão. Um elétron pode emitir uma frequência especial quando ele cai de uma órbita para outra. E pode também absorver um fóton exatamente da mesma frequência que lhe deu energia para saltar na direção oposta para um estado de excitação mais alto. Muito antes da explicação de Bohr, o trabalho de Kirchhoff havia fornecido a técnica da análise espectral, o que permitiu que os cientistas pudessem determinar a composição não apenas de certos compostos químicos, mas também de substâncias fora da Terra, incluindo o Sol e as estrelas. Vejamos como funciona. Uma intensa fonte de luz como o Sol irradia em todas as direções. Somente uma parte de toda a luz irradiada, entretanto, é recebida diretamente pelo observador. Se uma chama de sódio é colocada no caminho da luz, o sódio absorve e depois reirradia somente certas frequências. A reirradiação também se dá em todas as direções. Portanto, apenas uma pequena fração da frequência irradiada e absorvida continua na direção original. O resultado é um agudo decréscimo da intensidade da luz que atinge um observador desta porção do espectro e, por isso, fornece o aspecto das linhas escuras no espectro. Um banhista imaginário cuja pele fosse sensível somente ao comprimento de onda absorvido levaria muito tempo para pegar um bronzeado. Muitas das linhas escuras de Fraunhofer são produzidas quando os átomos na atmosfera solar absorvem e reirradiam certa frequência determinada. Bohr foi capaz de usar seu modelo do átomo para prever o resultado de muitas experiências científicas. Mas, mesmo assim, havia problemas. Por exemplo, sua teoria funcionava para o hidrogênio, mas não podia prever o comportamento de outros átomos. Todavia, Niels Bohr tinha feito um tremendo esforço no caminho para a compreensão da estrutura atômica. Bohr tinha capturado o quantum.